Olá, amigos. Estamos de volta no nosso estudo do livro Seja Feliz, de Joana de Ângeles, retomando aí as nossas reflexões. Espero que todos estejam bem, que estejamos sintonizados com a espiritualidade, aproveitando a oportunidade do estudo. Sempre nos enriquece, é muito bom. E antes de começar, vamos fazer uma prece que todos possamos fazer juntos, entrando em contato com a espiritualidade superior, onde pedimos aos benfeitores amigos que estejam conosco neste momento de estudo, para podermos assimilar mais facilmente os ensinamentos que vamos estudar de Joana de Ângeles e que faça eco em nossas vidas no sentido de prática dos conhecimentos obtidos. Então, agradecemos a Jesus, aos benfeitores amigos, e que todos possamos estar sintonizados juntos. Muito bem. Então, para quem não conhece, o livro se chama Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco como médium. O tema é o capítulo 21, Inquietações. É o nosso 22º encontro, e hoje é 11 de janeiro de 2021, capítulo 21. Alguém pode estranhar, mas como assim? Capítulo 21 e 22º encontro? É que nós estudamos o prefácio, que era um assunto muito importante para o estudo do livro. Então, se conta 22 encontros. Bom, como andam as suas inquietações? E depois da virada de ano, decisões, propostas novas? Você pulou as ondas do mar, jogou lentilha ou comeu lentilha? Eu não sei direito a ordem desse ritual, mas muita gente acredita em algumas práticas, e o que mostra uma coisa boa, que é a esperança, o desejo que coisas boas aconteçam, né? Isso tem que ser avivado em nós sempre. Isso não pode diminuir, desaparecer, porque é uma chama muito importante. Nós temos os altos e baixos que precisamos aprender a conviver com eles. Tem dia que estamos mais para baixo, demora um pouco mais para se levantar, fica naquele pessimismo, depois dissipa aquela energia, entramos num alto astral, aí volta a esperança, perspectiva, sonhos, etc. Essas variações ainda existem. Nós precisamos criar músculos psíquicos, emocionais, para ter um maior equilíbrio. Mas, pensando na perspectiva de evolução, se nós ainda possuímos essas variações emocionais e cognitivas, é porque faz parte do aprendizado de crescimento pessoal. Se ainda não temos um domínio, é que somos ainda fracos. E para sair dessa fraqueza, precisamos de exercício. E quais são os exercícios? Estas situações que se apresentam em nossas vidas. Então, tudo está interligado. Você veja, se você tem uma tristeza e coloca embaixo do tapete, pensando que resolveu, algumas pessoas têm essa ideia de não tomar contato com aquilo que está acontecendo. É o que a psicologia chama de elaboração. Se a gente não elabora, aquela tristeza vai ganhando campo dentro de nós, vai minando as nossas forças. Então, veja bem, olha só, eu estou triste, não quero tomar contato com aquilo, mas continuo levando as minhas coisas.
À medida que eu vou levando as minhas coisas com aquela perturbação da tristeza consumindo as minhas energias, como que eu vou lidar direito com as coisas que vão acontecendo? Não vão. A Gestalt terapia fala da situação inacabada. Então imagina o seguinte, você saiu do escritório e deixou uma pendência para resolver. Vira e mexe, você agora que saiu do seu trabalho, volta às imagens daquilo que precisa ser feito. Por quê? Aquilo que ainda não foi completado, situação acabada, ela se manifesta pedindo solução, situação inacabada, como diz a Gestalt terapia. Percebe? O olhar da situação, então, é outro, é diferente. Não podemos ver, quando se fala de pensamento positivo, eu tenho que ter pensamento positivo, tenho que me fortalecer nos meus propósitos. Sim, é bom, mas não resolve tudo. Por quê? Se eu tenho débitos, isso pesa na minha capacidade de enfrentamento das situações. Então, eu poderia ter o pensamento positivo de não obter mais doença, ou de ser permanentemente alegre. Como que vai ser possível eu permanecer alegre o tempo todo se vira e mexe ecoa do meu inconsciente, do meu banco de dados, memórias amargas? Então, enquanto eu não resolvo essas memórias amargas, eu fico flutuando nas minhas emoções. É um conjunto de situações a serem resolvidas. Bom, eu vou me esforçar no pensamento positivo, vou melhorar nas minhas emoções, vou ver o lado melhor da vida, vou resolver as minhas pendências, vou melhorar os meus relacionamentos. É um conjunto, não é só pensamento positivo, sou alegre, sou alegre, sou alegre. E as encrencas que eu deixei e que não foram resolvidas? Muito bem. Este é um preâmbulo do nosso estudo. Inquietações. Aflige-te a situação da violência de toda parte que ameaça a estabilidade social, econômica e moral do planeta. Nós nos afligimos por conta dessa violência que ameaça todo o planeta, né? Há uma inquietação, uma agitação, um mal-estar por conta de tudo isso que está acontecendo. Olha só, aflige-te a situação da violência de todo porte que ameaça a estabilidade social, econômica e moral do planeta, né? Nós vivemos esse momento bem crítico, onde muitas instituições são ameaçadas, os comportamentos sociais são disparatados e isso gera uma inquietação. Essa violência visível e assustadora, porém, é resultado de outras expressões não menos temerárias, tais como o desrespeito moral na família, as lutas contínuas entre os cônjuges ou parceiros, as agressões verbais e físicas entre os irmãos e, por extensão, na escola, no local de trabalho, em toda parte. São as instituições nas quais vivemos, ou seja, são os locais de nossa convivência interpessoal. Então, esse comportamento agressivo se manifesta diante de discordâncias, diante de pontos de vistas, né? Nós usamos como recurso para resolver a situação as brigas. Como diz aqui, a violência, né?
Essas são as expressões não menos temerárias, o que foi citado. Desrespeito moral na família, lutas contínuas entre os cônjuges, agressões físicas entre os irmãos. Bom, se nós vamos exercitando esta violência, vamos ficando mais violentos e atraindo situações mais perturbadoras. No Espiritismo, com a visão ampla que temos da vida espiritual, que a Terra é uma parte da nossa vida, a vida física, existe uma vida extrafísica ou espiritual que interage com a nossa sociedade intrafísica, que se aproximam por afinidades, como diz André Luiz, um benfeitor espiritual no livro de André Luiz, que dia a dia nos aproximamos das expressões mais baixas da vida espiritual. Por conta do quê? Dos comportamentos. Gente, tem aí uma moda de dançar rebolando, para não usar outros nomes. É uma febre, é uma febre. A pessoa dança e fica olhando para o corpo dela para ver se... Não sei, parece uma parte independente do corpo dela, que ela fica olhando para ver se está rebolando certo ou não, se está sendo... É uma coisa esquisita, né? Então, nos aproximamos das expressões mais baixas do planeta, porque os interesses, os comportamentos de baixa expressão, né? Não é fazendo aqui um julgamento moralista, né? Mas é uma coisa quase instintiva, quase instintiva. É um ritual que leva ao quê? Ao desejo sexual, a comportamentos bizarros, que a pessoa perde a compostura. Volto a falar, tem algumas palavras que nos remetem imediatamente à questão da moralidade, não é? Bom, mas de qualquer jeito, o indivíduo sabe o que está sentindo quando tem esse tipo de comportamento. E nós poderemos refletir: que tipo de espíritos nós vamos atrair desta sociedade extrafísica para a nossa companhia diante desse comportamento? Que tipo de espírito? É muito rico as informações espirituais a respeito dessa vida espiritual. André Luiz, mais especificamente, mostra os bastidores, né, desse mundo espiritual inferior como uma parte muito ínfima que ele mostra, que ainda a gente não suporta muitas informações. E mostra, então, encarnados que visitam determinadas regiões, são hipnotizados, induzidos a ter determinados comportamentos quando volta para o corpo. Você veja que a pessoa, às vezes, estabelece determinados planos, projetos de vida, comportamentos, quando acorda, porque foi hipnotizado, foi induzido a aceitar determinadas atitudes aprendidas nessas regiões inferiores, que não tem regra nenhuma. Muito bem. Além dessas, a perda da ética dos líderes de qualquer atividade. Isso é um ponto muito importante, porque vamos pensar em nós. Nós não sabemos qual é a extensão do nosso comportamento refletindo nos outros. Nós não temos ideia de pessoas que podem ter em nós algum modelo de comportamento, não importa, não precisa ser o mais inteligente, o mais sábio para ter os seus admiradores, né? Então, pessoas podem achar em nós um modelo de comportamento como modelo que é uma coisa bem pequena diante de um comportamento ético esperado de todos nós.
como que o nosso comportamento está refletindo na vida dos outros? Está despertando o quê? Quais interesses? Quais propostas? Provoca medo, insegurança, desajustamento social? Ou mostra confiança, respeito, ética? O que desperta? O que provoca? Nós não somos anônimos no sentido... vamos usar uma palavra melhor, usando uma palavra da ciência aí, que fala que o cientista não é neutro nas suas pesquisas. Nós não somos neutros na nossa interação social, né? Mesmo que você se acha apartado da sociedade, escondido dos outros, você está influenciando pessoas. Todos nós influenciamos. Então, além dessas, a perda da ética dos líderes de qualquer atividade, especialmente de algumas autoridades investidas da governança, que se tornaram exemplos nefandos de conduta. Exemplos nefandos. Nefandos quer dizer o quê? Não merecedor de ser nomear, abominável, execrável, infando. O indivíduo torna-se um exemplo nefando de comportamento, ou seja, a atitude dele, o comportamento dele gera coisas ruins na vida dos outros. Perturbação. Agora, isso tem toda uma graduação. Qual é a imagem que o pai passa para o filho ou a mãe? Com comportamentos validados por eles mesmos. Ah, não, mas eu sou assim, eu tenho que mostrar como eu sou, né? E ele mostra comportamentos perturbadores para o filho, por exemplo, comportamento arrogante, racista e por aí afora. Desperta no filho este exemplo de comportamento. A visão medíocre da sociedade de achar que nós fazemos o que queremos e pronto, fica por isso mesmo, faz com que o indivíduo cometa erros que vai onerá-lo mais adiante de tudo que ele está fazendo. Ou seja, a perturbação que ele está gerando na vida dos filhos, ele é corresponsável. Isso vai onerá-lo mais adiante, né? Ele vai dar conta do seu papel de pai, de mãe, de professor, de médico, de psicólogo, de motorista de ônibus, de cobrador de ônibus. Ele vai dar conta daquilo que ele está fazendo. André Luiz que fala, né? Ele faz uma colocação muito expressiva nesse sentido. Eu jamais pensaria que teria que dar conta das coisas mais pequenas e ínfimas da vida. Ele diz isso. Bom, isso não é para nos assustar, é para nos alertar, para despertar. Isso nos obriga, de alguma forma, a nos tornarmos mais responsáveis pelo que estamos fazendo e não achar que é a farra que pode fazer o que quiser. O indivíduo está num parque de diversões na existência e faz o que quiser. Bom, ele faz, mas é responsável. E aí, quando começa a repercutir os efeitos dos seus feitos, das suas ações no comportamento, aí nós aparecemos como aqueles chorões reclamando que sofremos injustamente. Só comigo acontecem essas coisas, né? Na hora de gozar, na hora de se satisfazer, nós somos adultos exemplares, que sabe o que quer. Quando vem a consequência, pulamos do degrau de adulto e caímos na criança reclamona que acha que sofre injustamente. Precisamos refletir sobre isso. Estabelecem-se vínculos de afetividade e de relacionamento à distância, enquanto tremenda solidão devora os sentimentos, isolando as criaturas e atirando-as ao poço escuro dos conflitos emocionais. É a linguagem do momento, né? São os encontros virtuais. Em outro momento, o Joana de Ângeles fala da importância da mídia intermediando os encontros,
porque uma pessoa tímida, ela não consegue sair de casa e conversar com alguém. E o computador pode patrocinar este encontro. Conheço pessoas que se casaram através dos encontros virtuais e se deram muito bem. Então, é um caminho, é um meio, é um modelo que nós temos. Mas tem que prestar atenção no que está dizendo a benfeitora, né? Esses vínculos de afetividade e de relacionamentos à distância, enquanto tremenda solidão devora os sentimentos, isolando as criaturas e atirando-as ao poço escuro dos conflitos. Se o indivíduo tem dificuldade e consegue, por meio do computador, conhecer alguém, então aprenda a se relacionar para sair da dificuldade do relacionamento, para não permanecer distante do outro. Você conheceu a distância, mas pode provocar uma aproximação, um encontro. Você vai na cidade onde a pessoa mora, ou no bairro, no shopping, em algum lugar, para se conhecer de forma segura, né? O que eu quero falar, que o indivíduo que tem dificuldade conseguiu vencer a dificuldade pelo computador, então tem que trabalhar o comportamento para sair da dificuldade e conseguir desenvolver a capacidade de encontrar outra pessoa. Então vamos tirar um aprendizado daí, nós precisamos aprender, porque senão não adianta, senão nós vamos ficar ad eterno dependentes do computador, ok? Inquietas-te com a debandada de companheiros afeiçoados ao bem, que optaram pelas distrações do momento, substituindo as realizações da solidariedade a que se entregaram. Estamos sujeitos a ter estas situações, né, nas nossas relações. Infelizmente, algumas pessoas fazem escolhas equivocadas, e olha que os benfeitores ajudam. Nós já falamos aqui do auxílio dor, ou dor auxílio parece que é, proposto por André Luiz e também Manuel Filomeno de Miranda. Quando o indivíduo está caminhando para o bem, se ele começa a se desviar, os benfeitores podem patrocinar uma doença temporária para tirá-lo daquele afastamento que vai levar ao mal. Olha que ajuda tremenda. O indivíduo cai de cama, fica 2 meses encamado, não levanta para se restabelecer e tirar aquelas fantasias da cabeça. Agora, dá pena, né? Dá dó de a gente ver pessoas dedicadas. Eu lembro que eu trabalhava num centro espírita durante muitos anos, e uma dirigente muito doadora do seu trabalho, muito comprometida, né? Era um exemplo de comprometimento. Aconteceu determinada coisa na vida dela que ela se afastou completamente. E isso é muito mal, né? Porque o indivíduo começa a entrar em sintonia com outras coisas, com outras perturbações, ele sai daquela ligação estabelecida com o centro espírita e com os benfeitores, uma ligação que de alguma forma nutre ele de bons propósitos, de esperança, e a tendência da pessoa se afastar e não voltar pode ser grande. Eu acho legal, eu colaborei num centro que os amigos tinham o compromisso de ligar para o colega que se afastasse do centro, por algum motivo. Ligar, e aí, fulano, tudo bem? Você deixou de ir na reunião, aconteceu alguma coisa? Podemos te ajudar, quer conversar, alguma coisa assim. Eu acho muito bacana, porque nós estamos sujeitos. Vocês sabem como é o cerco obsessivo para tirar as pessoas da sua renovação espiritual quando estão engajadas no centro espírita. Veja o livro Desobsessão de André Luiz. Quando o indivíduo vai para o centro, quantos obstáculos acontecem para demovê-lo
do trabalho edificante. Então, é uma boa prática as pessoas se comunicarem, e isso pode ajudar bastante. Justificam-se que desejam viver estes que se afastam do trabalho. Fruir e mergulhar no encanto do prazer ao alcance para despertarem mais tarde exauridos e sedentos da paz que menosprezaram. Eles se afastam, justificam que é para gozar a vida, para aproveitar, e depois voltam cansados, exauridos. Isso quando voltam. Eu ia falar alguma coisa sobre... sim, lembrei. Aqui diz, alguns se justificam dizendo o seguinte, que desejam viver, fluir e mergulhar no encanto do prazer. E eu pergunto, mas o que é viver? Porque a pessoa fala, eu quero sair para viver mais, mas viver mais o quê? Às vezes o indivíduo vai fazer aquilo que ele já fazia e que não satisfaz. Vai viver mais o quê? Indo nas baladas, saindo mais com os amigos para tomar cerveja, passeando mais, viajando mais. Bom, tudo isso pode trazer algum conforto, algum prazer. Mas a pergunta que eu faço diante dessa situação é a seguinte: qual é a alegria do neurótico? Qual é o prazer da pessoa doente? Porque muitas vezes a pessoa justifica que quer viver mais, mas está doente. Como que uma pessoa doente vive mais? Ela se atormenta mais. E quando ela sai do ambiente seguro do centro espírita, quando ela está comprometida, não só do centro espírita, das atividades espirituais, do seu compromisso com Jesus, vamos especificar mais. Quando o indivíduo se afasta deste programa de elevação, pensando somente no seu egoísmo, somente nos seus interesses, né, ele pode gerar mais problemas porque ele está desequilibrado. Então, ele não consegue viver esses prazeres em abundância porque está atormentado. E uma pessoa atormentada está perdida. Não estamos dizendo aqui que o indivíduo deva se afastar dos seus amigos, dos seus espairecimentos que são importantes para a sua renovação. Não é isso. Temos que separar bem as coisas, né? Muito bem. Sim, este é um período de paradoxos em que se misturam as alegrias com as lágrimas e no qual, ao lado das expectativas de bem-estar, as tragédias se manifestam inesperadas, como vemos a todo momento, né? Ela fala aqui desse período de paradoxo. Se misturam as alegrias com as lágrimas. E aí que tá, quando vem a lágrima, a dor, o sofrimento, né? Há uma busca de melhoria, a psicologia fala da autorregulação, a medicina fala da homeostase, a busca do equilíbrio, né? A psicologia humanista vai falar a mesma coisa. O Carl Roger faz uma proposta dessa busca de melhoria, a autorrealização, por exemplo. Então, há um movimento em nós na busca de melhorar, de alguma coisa boa, né? O problema é que os modelos de coisas que temos para fazer nem sempre são satisfatórios. Então, o indivíduo busca espairecimento, alegria e acaba se atormentando. Vamos citar um caso para mim, é muito significativo, o caso Otávio do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Otávio saiu de nosso lar com propósitos de acolher algumas pessoas abandonadas, crianças abandonadas, né? E saiu da vida espiritual do nosso lar com esse propósito, sem o compromisso de casamento, porque ele abrigaria muitas crianças. Parece que no futuro ele conheceria alguma pessoa, não lembro direito, mas a ideia principal, ele veio com esse propósito,
E quando chegou na adolescência, um pouco mais adiante, começou a despertar as faculdades mediúnicas e também os hormônios sexuais. E ele ficou com isso aturdido, né? Meio que perdido. Ele procurou uma orientação médica e o médico taxou simplesmente: seu problema é sexual, vai fazer sexo que isso passa. E ele foi. Desequilibrado pela mediunidade perturbada, que faz parte, algumas vezes, pela sexualidade descontrolada, os desejos. Ele se envolveu com uma mulher de péssimas condições morais, que tinha um acompanhante desencarnado de péssimas condições também. Ele engravidou a moça, esse espírito reencarnou. Bom, a vida dele virou uma dificuldade só, ele morreu de sífilis, não levou avante os compromissos que tinham por causa dessa má orientação que ele recebeu e também pelo desejo irrefreado de apenas gozar a vida. Alguém poderia dizer: mas eu não sou um missionário, eu não tenho uma tarefa específica na existência. Como não? Você tem a sua tarefa. Porque muitas pessoas se subestimam e começam a fazer comparações descabidas, né? Mas eu não fui preparado na vida espiritual. Mas eu, como não? Você participou de uma programação, você conhece o Espiritismo, estuda o Espiritismo, você acha que isso é do nada? Que foi apenas um acontecimento fortuito de você conhecer o Espiritismo? Joana de Ângeles diz que nós temos um compromisso formal com Jesus. Formal. Você não precisa abrir uma creche para 500 crianças. O seu compromisso pode ser cuidar do seu sobrinho, cuidar da sua avó, cuidar do seu marido, da sua esposa, que é um compromisso muito importante, que se trata da vida de uma pessoa, que você pode ter compromisso com ela. Nós nos subestimamos muito, não é? Você já pensou o que acontece na vida de alguém se você cai? De um sobrinho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, se você cai? Você pode estar sendo o alicerce da vida da pessoa e não perceber. Por quê? Porque se subestima, se desvaloriza. E aí, tudo bem nas reflexões? Profundo, não é? E libertador, porque a gente passa a ter informações preciosas para o nosso crescimento. Encantamentos e decepções abraçam-se num suceder de ocorrências perturbadoras. Tem gente que vai buscar terapia querendo se vacinar contra a perturbação, né? Conflitos, etc. É claro que a terapia pode ajudá-la a lidar com as situações, mas não afastar. Porque aparecem coisas em nossas vidas que precisam ser enfrentadas. Senão, como que a pessoa cresce? O indivíduo que faz uma faculdade, quando termina, vai fazer um estágio. Ele faz o estágio o quê? Para se gabaritar, para se especializar, para ser capacitado para fazer aquilo lá. Então, nós passamos por experiências para crescer, para desenvolver capacidades pelo enfrentamento da situação. Agora, eu quero afastar a situação, aí eu não enfrento ela e não desenvolvo as minhas qualidades. Como nós podemos aprender a dar amor se a gente vive isolado dos outros? Percebem? Como que eu aprendo a amar? Estando com pessoas. Quando eu dou um abraço em alguém, eu estou expressando amor. Se eu evito as pessoas, eu não sei o que experiência é essa de amor. Eu não sei, e posso criar medos e fantasias. A experiência vai capacitar o indivíduo para aquilo. Por exemplo, a pessoa que se candidata a ser pai e mãe,
eles vão desenvolver capacidades maternas e paternas de cuidar do outro, de dar amor, de receber amor. Olha que laboratório interessante que nós vivenciamos para desenvolver as nossas qualidades. Conquistas do conhecimento alargam os horizontes do saber e excessos de toda a natureza atiram os incautos no abismo da servidão. Conquistas do conhecimento alargam os horizontes. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bom, se você se diz, eu sou inseguro. Sou inseguro em quê? Eu sou inseguro em dar ordem nos outros, no trabalho. Então, se você toma conhecimento desse aspecto do seu comportamento, você pode trabalhar. Vou trabalhar minha insegurança na condição de liderança. Tenho que desenvolver recursos. Então, esse conhecimento vai me tornar capaz de liderar pessoas. Um conhecimento adquirido, desenvolvido. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu estou. Então, conquistas do conhecimento alargam os horizontes do saber. Saber é conhecimento. E excessos de toda a natureza atiram os incautos no abismo da servidão. Por que servidão? Porque o indivíduo se torna escravo daquele desejo, daquele prazer que ele está vinculado. Né? O indivíduo que a gente vê muitas pessoas que bebem e falam, não, eu tenho controle da bebida, eu ainda não sou viciado, e ela não consegue deixar de tomar uma cerveja por dia. Ela vai se tornar escrava, ela vai perder o controle sobre si mesma, porque o vício vai prendendo a pessoa cada vez mais. Perguntas desanimado quando o ser humano se resolverá pela opção do Evangelho de Jesus. Quando vamos resolver isso? Nele encontras o mais perfeito código de ética, de boas maneiras e de comportamento. Todavia, muitos o utilizam como um livreto interessante, apenas um livreto, sem refletir que é uma obra de mudança do planeta. Mas um livreto, né, algumas pessoas utilizam ele apenas como um livreto, mas sem aplicação imediata. Isto quando não o aplicam para o utilitarismo pessoal, monetário e proselitismo de participação na sua grei religiosa. Usar o Evangelho para os interesses pessoais. Jesus oferece para a libertação e o indivíduo se escraviza pelos interesses escusos que tem em cima do Evangelho. Olha aí que a televisão mostra a todo momento. Não faltam os exemplos de aproveitadores. Não te permitas, porém, relacionar as questões infelizes, olha só, que fazem parte do processo evolutivo da humanidade, esses processos infelizes, dando lugar ao desânimo ou ao pessimismo perturbadores. Olha, nós estamos numa sala de aula na reencarnação que tem essas lições diversas. Por quê? Porque nesta sala de aula nós precisamos aprender essas matérias. O indivíduo que está fazendo o curso, o secundário, está na aula de biologia, ele vai aprender as coisas que tem nesta matéria. Não dá para fugir disso. Se ele precisa para entender coisas mais avançadas. Não dá. Então, na nossa sala de aula, na reencarnação que nos encontramos, nós temos aula de pobreza, aula de riqueza, aula de saúde, aula de doença, aula de beleza, aula de feiura, aula social. Nós temos várias
aulas que vão nos aprimorando. Quando nós assimilarmos aprender a matéria, nós pulamos para um grau maior. Então, quando o aluno do segundo grau aprendeu tudo do segundo grau, ele vai para a universidade, um grau maior, onde ele vai adquirir mais conhecimentos. Então, fazem parte. Não adianta querer brigar com a vida. Agora, nós podemos aprimorar o nosso modo de enfrentar a situação. Porque muitas vezes ficamos numa posição obsoleta, rígida, ineficaz, de sempre responder da mesma forma. Sempre da mesma forma. Sendo grosseiro, não aproveitando a ocasião, não respeitando situações. Então, a experiência se repete, porque ele tem que aprender aquela matéria. Tem que aprender. Eu estou me lembrando aqui um caso que o Divaldo falou, e parece que foi ele, que o indivíduo já tinha se suicidado várias vezes, em várias encarnações. E ele nasceu num corpo todo deformado que não tinha condições dele se locomover. Por quê? Para ele não repetir e se suicidar. A vida, os benfeitores então vão ajudá-lo dessa forma. Ele precisa aprender essa lição, ele não pode mais se matar, senão ele vai perder quanto tempo para se recuperar. A luta fortalece o espírito e liberta-o da ignorância. As experiências que estamos passando estão nos melhorando. Para e reflete com otimismo em torno das infinitas possibilidades de amor e de luz que o conhecimento da imortalidade te faculta. Olha só. Para e reflete com otimismo em torno dessas possibilidades infinitas, sabendo que estamos passando por experiência de crescimento, de aprendizado, de resgate, de crescimento. Né? Então, isso traz outros sentimentos para o indivíduo. Quando Jesus enunciou as bem-aventuranças, produziu profunda e grandiosa revolução psicológica que vem modificando a sociedade lentamente, apresentando-lhe o perfeito significado da existência corporal. As bem-aventuranças, onde mostra que as nossas experiências aflitivas ou difíceis têm um significado, têm um propósito. Não será de maneira massiva, todos, né, todo mundo junto, mas individual, que se escolherá ser bem-aventurado após o naufrágio no mar escapelado das ilusões sensoriais. É uma conquista pessoal. Não vai ser abruptamente. Num belo de um dia, todo mundo acorda e todo mundo está modificado, bem-aventurado. Cada um passa por sua experiência. Então, para alguns ainda, uma experiência amarga pode levá-lo à solidão, ao recuo, se afastar da sociedade. Para outros, aquela experiência pode ser um promotor para mudar, para melhorar, para fazer diferente. Então, como que nós aproveitamos a experiência? Os benfeitores trazem para nós a mancheias, conhecimentos diversos que nos ajudam em tudo isso. E é óbvio, né? Eu tenho os meus altos e baixos, você tem o seu. Nós temos toda essa fartura de conhecimento, mas temos os nossos percalços, os nossos altos e baixos. Tem dia que a gente está desanimado, tem dia que estamos animados e continuamos. Mas esses conhecimentos vêm nos animar, né?
mostrando que tudo isso está patrocinando, está ajudando a melhorar a personalidade. Então, olha só, não será de maneira massiva, mas individual, que se escolherá ser bem-aventurado após o naufrágio no mar escarpelado das ilusões sensoriais. É muito sedutor as propostas humanas e dos amigos, que dizem: ah, você tem que aproveitar mais a vida, você está muito sério, você está estudando muito, você está pensando muito nos outros e não em você. É uma visão tão infantil, egoísta, egocêntrica, ególatra, né? Que o indivíduo só pensa nele e não percebe que todo o planeta está caminhando para a melhoria, que o que o aguarda, mesmo este preguiçoso, o que o aguarda é inimaginável em termos de felicidade, comparado aos momentos de prazer de tomar uma cerveja ou de ficar em coma no sofá assistindo televisão. Porque algumas pessoas ficam em coma, né? Não tem outro nome. E aí, aqueles que vão acordando vão escolher a bem-aventurança, de enfrentar o percalço, a pessoa difícil, as situações complicadas, mas direcionado para o seu projeto. Quando ele estabeleceu o amor como normativa, Jesus, como normativa de felicidade, alterou os princípios sociológicos que segregavam os infelizes, aqueles que foram vítimas de circunstâncias desditosas. Ele estabeleceu o amor como normativa e não o que vinha fazendo a sociedade. O poder e o dinheiro como normativa. E o corpo também, né? O corpo sempre foi usado para seduções, manipulações. Então, este era o instrumento que o indivíduo tinha para enfrentar a vida e buscar a sua felicidade. Poder, dinheiro e corpo, sexo, era o que valia, era o que dava privilégio a algumas pessoas. Um privilégio que não levava a nada. Que o indivíduo desfrutava desses favores da vida, mas vivia infeliz. Então, que negócio é esse? Eu tenho tudo aquilo que parece ser bom, ser a normativa da vida e só traz sofrimento. Estava faltando o amor. Então, as pessoas eram desconfiadas umas das outras, tinha o orgulho dominando as classes, né? Os duelos, também baseado na vaidade e no orgulho. Então, que caminho é esse? Que leva aonde? O que proporciona ao indivíduo? E de repente Jesus fala de amar ao próximo como a si mesmo, amar o inimigo, ter como plano primário amar Deus acima de tudo, amar, se interessar pelo outro, ser simpatizante, ser amistoso, ser amigo, são expressões de amor. Isto aproxima as pessoas, compensa o lado afetivo das pessoas. Ao ensinar o perdão, modificou o comportamento humano. Perdoar o inimigo, né? Era uma coisa inimaginável. Bom, ainda hoje é. Oferecendo nova oportunidade ao infrator e tornando-o bem-aventurado pela transformação íntima para melhor. Olha só, modificou o comportamento humano oferecendo nova oportunidade ao infrator. Ele errou, mas ele pode acertar. E alguns hoje dizem: eu não aceito. Errou comigo, não tem perdão. E ela não sabe que ela pode estar na casa dela de favor do pai que o perdoou dos erros passados, ou da mãe que o perdoou, e o aceitou como filho. E ele não perdoa os outros. E ele está tendo uma chance de melhorar pelo perdão dos outros.
vai se dar mal, vai se dar mal. Não perdoa, vai se dar mal. Sua opção pela paz de consciência, não sendo inimigo de ninguém, que condição maravilhosa, hein? Nós ainda temos comportamentos escolhidos, não gosto daquela pessoa, desejo que aconteça isso ou aquela coisa para ela. Ou o comportamento automático, eu não gosto desse tipo de gente. A pessoa faz um julgamento precipitado, sem conhecer, automático do outro. Olha só, sua opção pela paz de consciência, não sendo inimigo de ninguém. Tem gente que é gratuitamente inimigo de todo mundo. Não gosta das pessoas. Deixa eu ver aqui. Sua opção pela paz de consciência, não sendo inimigo de ninguém, desarmou os dominadores arbitrários e os violentos, trabalhando o ser profundo na conquista da sua harmonia. Olha que importante, harmonia. Como poderá haver harmonia com a memória carregada de lembranças malfazejas, de lembranças perturbadoras, de crimes cometidos, de fofocas praticadas, de perseguições planejadas, de armadilhas articuladas? Como dá para ter harmonia interior carregando tudo isso? Então, estas malandragens, estas maldades feitas, precisamos do perdão do outro e precisamos aprender a perdoar também. Todas as suas palavras são repassadas de bondade, de ternura, de solidariedade, de compaixão, que fazem muita falta à sociedade. Precisamos praticar mais isto. Eu estava lendo um livro, outro livro de Joana de Ângeles, vamos ver se está ao meu alcance. Não está, senão eu ia ler um trechinho para vocês. Ela fala que quando nós estamos falando alguma coisa, falar carregado de bons sentimentos, isto repercute no indivíduo. Falar com gentileza, com amor, com carinho. Você é inteligente, você é capaz, você é uma pessoa bacana. Palavras amistosas, isto enche a pessoa de bem-estar, de contentamento, do mesmo modo que a crítica gratuita deixa o indivíduo perturbado. Por que nós não aprendemos a fazer isso no ambiente de trabalho? Puxa, olha, você fez um relatório muito bom, você é uma pessoa muito capaz, muito inteligente. Puxa, você é prestativo, você pensa também nos outros. Palavras agradáveis, nós precisamos aprender a fazer isso. Já falei aqui de André Luiz no livro Nosso Lar. O Lísias falou para ele, André Luiz, nós temos o compromisso de não emitir pensamentos contrários ao bem, porque faz mal. Então, nós podemos aprender a falar coisas boas. Então, na sua rede de amigos aí na internet, por que você não fala palavras carinhosas? Mas que palavra? Procura, entra no dicionário de sinônimos e antônimos, ou no dicionário, e veja quais palavras agradáveis, amistosas. Nós precisamos enriquecer o nosso vocabulário dessas palavras, né? Puxa, gosto muito de você, você é bacana, você é amistoso, você é muito respeitoso. Enfim, nós precisamos aprender a fazer isso. Muito bem. Tudo quanto se escreveu sobre comportamento social saudável está incerto nas lições de amor, a partir da parábola do bom samaritano até a do semeador.
abrangendo os sentimentos da solidariedade, da confiança em Deus e da prática da caridade sem reserva alguma. Bom, agora apareceu a iluminação, né? Aonde encontrar essas palavras amistosas? Nas palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus. Leia-as novamente. São portadores de ensinamentos simples e práticos, de sentido psicológico e moral, dos mais relevantes que se conhecem, porque todos os seus ensinamentos são edificantes e caracterizados pela compaixão e amor. Olha só que importante, hein? São portadores de ensinamentos simples e práticos de sentido psicológico e moral, dos mais relevantes que se conhecem, porque todos os seus ensinamentos são edificantes, edifica, faz a pessoa crescer, e caracterizados pela compaixão e amor. Compaixão pelo outro, amor pelo outro. Se as nossas palavras têm propriedades elétricas, como diz os livros de André Luiz, se os nossos pensamentos são ondas mentais ou matéria mental que se exterioriza, quando eu penso bobagens, eu exteriorizo bobagens, coisas ruins. Quando eu exteriorizo palavras edificantes, eu exteriorizo alegria, esperança, renovação, melhoria, etc. Possuindo-os, não te permitas inquietações, entregando-te ao labor do auto-aprimoramento. Possuindo tais palavras, né? Não te permitas inquietações, que é o nome do capítulo Inquietação. Então, confiança, mais reflexão, amor, alegria, esperança, as propostas de Jesus, as propostas do Espiritismo, tudo isso é contra a inquietação, é a vacina contra a inquietação. Cada criatura deve preocupar-se em cumprir com o seu dever. Cada um de nós temos o nosso dever. O dever com o nosso trabalho, com as pessoas que estamos relacionados, o compromisso com o Espiritismo, o compromisso com Jesus. Atendendo à tarefa que lhe diz respeito, estando sempre solidário, por cujo concurso amplia o campo de serviço do bem. Olha só. Cada criatura deve preocupar-se com o seu dever, atendendo à tarefa que lhe diz respeito, estando sempre solidário. É um aprendizado. A pessoa está precisando ser solidária. Vamos lá, ser solidário. O amigo do trabalho, o familiar. Precisamos aprender a incorporar esse comportamento, por cujo concurso amplia o campo de serviço do bem. Amplia. Nós saímos do nosso círculo fechado. Nunca temas nem duvides quanto ao processo da iluminação. Esse processo já está acontecendo da iluminação. Existem certamente muitos disparates na conduta social. Violência e desrespeito em relação às leis da vida, mas muito bem sendo vivenciado por heróis do anonimato. Apesar de tudo, né? Conquanto apareçam os obstáculos, as oposições, tem gente que não se demove, não se afasta, continua intrépido, sem tremer, segue adiante. Mas muito bem sendo vivenciado por heróis do anonimato,
lutadores incansáveis em nome dele, que triunfou sobre o mundo e suas quimeras, Jesus. Em nome dele, decidido a seguir essa caminhada. Faze a tua parte e confia na sementeira da verdade. Aliás, nós precisamos estar cientes que não precisamos pedir autorização para a esposa, para o marido, para o filho, para o chefe, para quem quer que seja, para esse nosso propósito de crescimento espiritual. Nosso compromisso, antes de tudo, é com Deus. É com Deus. Não é com o poderoso que está do lado, do mandão que está do outro lado, daquele que quer controlar a nossa vida. Nosso compromisso é com Deus, não é com as pessoas. É claro que esse compromisso com Deus faz com que tenhamos uma relação com as pessoas de crescimento. Jamais caminharás a sós, porque aqueles que se lhe devotam recebem-lhe a ajuda e o apoio. Nunca estaremos a sós, né? Se cultivas a paz, ela irá irradiar-se à tua volta. Olha que terapêutica fantástica para a nossa melhoria. Se cultivas a paz, ela irá irradiar-se à tua volta. Eu estou irradiando o que à minha volta? Veneno, provocações, descontroles, acidentes, ou aqui está, a paz. Então, quando estou andando na rua, eu posso irradiar a paz. Que haja paz em todos esses estabelecimentos. Que haja paz onde eu estou andando. Onde eu estou andando? Na calçada, na rua, perto de casas, perto de empresas. Esparge paz para esses ambientes. Paz. Paz dentro do ambiente de trabalho. Paz para o chefe irritado. É um exercício de amor que nós estamos aprendendo a doar. Alguns dizem, mas eu tenho raiva do meu chefe. Sim, você está doando o amor para aprender a não ter raiva. Mudar de atitude, porque a raiva não vai resolver nada. Se desanimares com a deserção de outros, o teu entusiasmo estimulará os tímidos ou receosos a recomporem a charrua e avançarem cantando o hino glorioso da libertação espiritual. A nossa atitude pode refletir no outro, animando-o a continuar. E aquelas palavras de animação, mas você vai deixar de fazer esse trabalho, você é tão interessado, ou você é tão solidário, você é tão simpático, você é tão espontâneo com as pessoas, palavras de ânimo. Persevera, pois, e não recees nunca, porque ele jamais te deixará a sós. Ele quem? Jesus. Jamais nos deixará a sós. E por que com medo? Medo por causa das nossas distrações, das nossas recaídas, das nossas pisadas de bola, das nossas memórias. Mas tudo isso muda, tudo pode ser alterado, como foi dito de ponta a ponta no capítulo. Apesar de toda a diversidade, podemos nos tornar bem-aventurados. Podemos não nos submeter às objeções, aos obstáculos que vão aparecendo, normal, como fazendo parte da escola Terra, da escola da humanidade, chamado Terra. Portanto, nós precisamos saber onde começar a trabalhar em nós, não é? O autoconhecimento. Aí se pronuncia. Bom, aonde está doendo mais?
Bom, está doendo no meu egoísmo, que eu não quero dividir nada com os outros, quero tudo para mim. Então eu preciso aprender alguma coisa nessa área. Ou eu só penso em mim mesmo. Eu vou começar a visitar uma instituição uma vez por semana para ver a vida dos outros, para aprender a sair de mim mesmo, né? Nós precisamos aprender a trabalhar a nós mesmos. Você já pensou que você é o gestor, o diretor, o presidente da sua vida? O gestor na empresa vai decidir: olha, vamos atacar esse caminho e não aquele. Vamos vender tal produto e não aquele. Ou vamos implementar aqui ou lá. Nós somos os gestores da nossa vida. Nós escolhemos ficar chumbados, pregados na mesmice, ou começamos a abrir os olhos para a melhoria, para sair do obsoleto, empoeirado, das ideias trevosas de paralisação. Começar a reflexionar, fazer coisas, melhorar, aproveitar a minha existência. O contato permanente com a espiritualidade, como Joana de Ângeles fala, o contato permanente, sair dessa identificação com a matéria que nos chumba a terra, né? Deixa preso a prece, os bons pensamentos, os bons propósitos, a autoconfiança, o autoaprimoramento. Bom, temos muita matéria para estudar. Espero que todos nós possamos sair mais enriquecidos desse encontro. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de conhecer o Espiritismo e ter acesso a essa tecnologia avançada da internet e todos estarmos conectados entre nós, encarnados e desencarnados, comungando os mesmos interesses. Que possamos ter uma semana bacana, sorridente. Quando ela não estiver sorridente, saber que precisa ser enfrentado e faz parte do processo, sem dramatizar, continuando a marcha do crescimento. Então, que tenhamos essa semana bacana e nos encontramos na próxima semana, desejosos de melhorar cada vez mais. Obrigado a todos, fiquem com Deus e um beijo a todos.